E olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar o foro por prerrogativa de função, nome técnico do foro privilegiado para deputados federais e senadores. Por 7 votos a 4, a Corte seguiu o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, para fixar que um processo de um político pode continuar na Corte mesmo após o fim do mandato. Rafael Leite conversou com um especialista em direito e traz mais detalhes. O foro por prerrogativa de função atinge o presidente da República, o vice, ministros de Estado, deputados e senadores, além de embaixadores e integrantes de tribunais de contas. A exemplo do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Aqui comigo o advogado, que é especialista em direito constitucional, Henrique Toscano. Primeiramente, explicar para quem está nos acompanhando o porquê do foro privilegiado. Boa tarde. O foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função é exatamente um instituto que dá aos ocupantes dos cargos que você mencionou, ou seja, cargos de relevância na República, agentes políticos, deputados, senadores, ministros, o direito, né, de ser julgado ou processado perante o foro do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos do STJ, como os governadores, porque se entende que, em razão do cargo, seria o foro mais adequado para que aquele agente de Estado não respondesse por várias ações em estados diferentes. Por exemplo, um deputado federal cometesse qualquer tipo de crime de injúria e alguém se sentisse ofendido, alguém poderia processá-lo no Tribunal de Justiça do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, e ele não teria como exercer o direito de defesa. Então, o foro por prerrogativa de função, pensado na nossa Constituição e aplicado pelo Supremo, é exatamente em razão de atos praticados no exercício do mandato ou da função ou em razão da função. Então, para que todo mundo entenda, o foro é uma prerrogativa de ser julgado por um órgão, como o Supremo Tribunal Federal, mas o crime a ser apurado, a conduta a ser apurada, tem que ter relação com o cargo que foi exercido ou está em exercício. E aí, o que muda a partir de agora? O que muda a partir de agora é que, em 2018, até 2018, se tinha um entendimento firmado, balizado no Supremo Tribunal Federal, que o foro ele não é da pessoa, ele é do cargo. E em sendo do cargo, no momento em que o cargo não mais existe, ou seja, não existe o ocupante do cargo, por exemplo, um deputado renunciou, o deputado renunciou para ocupar um cargo estadual, ou não foi mais eleito e respondia um processo no Supremo, automaticamente era comunicado e o processo descia, como se diz no jargão, para o tribunal de origem, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado. Isso não mais vai acontecer, ou seja, a partir do momento que o deputado, o senador, o ministro deixar de ocupar o cargo e o processo estiver em andamento no Supremo, ele continuará até o julgamento. Isso é algo benéfico para quem está respondendo, mas para quem está do lado de fora? Do ponto de vista de quem está respondendo e do Supremo Tribunal Federal, principalmente no julgamento desta semana, onde a maioria de 7-4 prevaleceu, é para estabilizar a relação jurídico-processual. E eu creio que seja importante estabilizar dando um exemplo prático. Qual é o exemplo prático? Imagina um deputado que renuncia e está respondendo no Supremo. Renuncia o cargo, volta a ser um cidadão comum, sem cargo nenhum. O processo desce para o Tribunal de Justiça, digamos aqui do estado da Paraíba. 2 anos depois ele é candidato e vence e vira governador. O processo dele, ao invés de voltar para o Supremo ou de ficar aqui, vai para onde? Iria para o STJ, que é o foro do governador. Nesse tempo inteiro, quem fica prejudicado é a prestação jurisdicional. Ao momento em que se estabiliza, ou seja, a conduta daquele deputado foi praticada no exercício do mandato, ou seja, ele praticou o crime de peculato, corrupção passiva, deixou de ser deputado, mas o processo continua lá no Supremo. Não é tão benéfico, às vezes, para o deputado, porque ele não tem mais instâncias para recorrer. Diferentemente do que a população entende, que acha que é um foro privilegiado, é bom que a gente coloque, principalmente nós advogados, que um cidadão comum, quando responde por um crime, ele tem direito ao juiz natural, que vai julgá-lo
Se for condenado, tem direito a recorrer para o Tribunal de Justiça, pode ir ao STJ e, eventualmente, se tiver matéria constitucional, pode ir ao STF. Já o deputado ou senador que é julgado primariamente no Supremo Tribunal Federal ou o governador que é julgado primariamente no STJ não tem tantos recursos quanto o cidadão comum tem. Então, há uma ideia um pouco até distorcida e por isso que esse nome de foro privilegiado, mas é um foro por prerrogativa de função. Henrique Toscano, especialista em direito constitucional, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo ao Correio Debate. Contigo, Diluna. Ok, obrigado, Rafael. Obrigado também, Henrique Toscano.